Bom, olá a todos. Dando continuidade ao curso de manipuladores de alimento, eu e meu grupo vamos tratar das doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs. O grupo é composto por mim, Gabriela, pela Júlia Navarro, pela Júlia Rezende e pela Giovana Foschi. Bom, na introdução eu queria frisar o quanto a alimentação é importante para o ser humano, tanto para a sua nutrição quanto para a manutenção da vida. Ou seja, é necessário a gente se alimentar para que a gente consiga viver. Agora, tratando dos micro-organismos, que é o assunto do nosso tema, eu queria lembrar que existem micro-organismos não patogênicos, ou seja, são aqueles que não causam doenças e não causam sinais no nosso organismo. Eles, inclusive, são necessários. Porém, existem os patogênicos, que podem ser micro-organismos diferentes, que não são bem-vindos no corpo, ou esses não patogênicos, que em maior quantidade podem causar alguma doença no ser humano. Por isso, a gente vai tratar de micro-organismos diferentes nesse trabalho, de diferentes grupos e diferentes espécies, que chegam através do corpo humano, através da contaminação alimentar. E esses são os micro-organismos que a gente vai tratar nesse trabalho. Eu espero que todos entendam. E vamos lá. Bom, falando agora sobre a salmonela, ela é uma bactéria presente no trato gastrointestinal dos animais, mais especificamente na porção intestinal, é presente ativamente nas aves, principalmente no seu trato intestinal, né, na parte do trato gastrointestinal. A partir do momento que ela entra em contato com os ovos, ela sofre essa multiplicação. Então, só para situar, a salmonela trata-se de uma infecção alimentar, ou seja, ela vai causar febre, e além do alimento, a gente vai estar ingerindo o micro-organismo também. Ela vai causar alguns sinais clínicos, como náuseas, mal-estar, vômito, diarreia, e pode ter febre, como eu falei, por se tratar de uma infecção. As fontes de contaminação são proteína animal, a gente está dando enfoque mais à questão das aves, carne e ovos também pode estar presente, a água, vegetais contaminados com essas fezes, pode estar presente em alimentos que precisem de ovos, como, por exemplo, a maionese verde que a gente colocou, alimentos crus, desse gênero, aos caldos e molhos feitos de ovos. Falando sobre a prevenção, a gente fala sobre a utilização de ovos íntegros, ou seja, aqueles que não apresentem rachadura, que estejam limpos. Aconselho a guardá-los, né, fazer o seu armazenamento na geladeira, porque eles duram mais tempo, e evitar essa região de porta da geladeira, porque a região da porta da geladeira ela oscila de temperatura quando a gente abre a porta, então isso pode gerar um conflito nessa temperatura, pode favorecer que esses micro-organismos continuem se multiplicando. Falamos ao longo do trabalho também sobre a higiene das mãos e dos utensílios, após a manipulação, por exemplo, de carnes cruas e ovos crus, que a gente tenta evitar essa contaminação cruzada, que é você pegar um alimento e com o mesmo utensílio, sem fazer a higiene adequada dele, você pegar outro alimento que não vai ser cozinhado, que não vai ser assado, não vai passar por esses procedimentos, isso pode contaminar esse outro alimento. E fazer a utilização sempre desses ovos cozidos, evitar o consumo de ovos crus, né, alimentos que envolvam essa utilização de ovos crus, e cozinhar bem os alimentos. A gente fala entre manter uma temperatura de um alimento superior a 65 graus, isso vai fazer com que tenha uma eliminação mais eficaz do micro-organismo. Falando sobre Clostridium botulinum. Ao contrário da salmonela, o Clostridium é uma intoxicação alimentar, ou seja, agora a gente não vai estar comendo o alimento junto com o micro-organismo, mas sim o alimento com essas toxinas já prontas. Então, os sinais clínicos, os sintomas aparecem mais rápido. Fontes desses alimentos são alimentos contaminados com a toxina, como alimentos em conserva, principalmente, carnes cozidas, curadas, defumadas de forma caseira, salsicha, presunto, fermentados, mel e até mesmo em enlatados, né? Muito se diz sobre a questão do palmito também.
Os principais sinais clínicos, eles são os sintomas que podem surgir, são dores de cabeça, vertigem, seria a tontura, o vômito, tontura, náuseas, diarreia, a visão turva ou duplicada, pode ter dificuldade de engolir, pode ter prisão de ventre, apresentar boca seca, fraqueza muscular, e conforme essa toxina progride no corpo, pode inclusive afetar o sistema nervoso e levar, por exemplo, à paralisação. Sobre a prevenção, como a gente vai trabalhar ao longo do trabalho da apresentação, principalmente a higiene das mãos, dos utensílios, dos alimentos, evitar o consumo desses alimentos vindos de embalagens, um armazenamento duvidoso, que você não sabe se oferece segurança, fazer a realização do cozimento desses alimentos que são enlatados, ou alimentos que a gente já falou aqui, que podem trazer essa suspeita de suicídio, pode oferecer um risco maior. Então, sempre levar ele a uma temperatura superior a 65 graus por cerca de 15 minutos ou até mesmo mais, para oferecer uma segurança maior, para que a gente possa combater essa toxina e não trazer tanto risco à saúde. Evitar de consumir alimentos que estejam em embalagens irregulares, latas enferrujadas, fora da validade, furadas, e evitar de oferecer mel para as crianças com menos de 1 ano, porque já foi muito descrito sobre esse processo que o mel pode causar, e o mel ele pode ser um alimento perigoso se você não fizer uma conservação de maneira adequada, se não ter um armazenamento adequado, então sempre saber a procedência desse mel. Toxoplasmose. A toxoplasmose é uma infecção alimentar causada pelo Toxoplasma conte, que tem o hospedeiro definitivo o gato, isso é, ele é o agente que dissemina a doença, e tendo como hospedeiro intermediário os animais, como os humanos, as cabras, as vacas, os pássaros. A contaminação ocorre quando há ingestão. A ingestão de oocistos infesta gatos jovens infectados, a ingestão de cistos e presentes em carnes, verduras cruas mal lavadas, ingestão de taxoídos encontrados no leite, na saliva da vertilampetura ou perdicotos, no esperma e congênita. Pode passar. Os sintomas mais comuns é a linfadenite, o corrimento nasal e ocular, febre, apatia, pneumonia. Já uma infecção aguda pode causar uma encefalite aguda, dificuldade de sucção, letargia, confusão, baixo peso, entre outros. Pode passar. Então, para complementar, os gatos saudáveis não transmitem a toxoplasmose, apenas gatos doentes, no qual esses gatos devem ter sempre a sua caixa de areia bem limpa, e animais de produção devem tomar o cuidado no consumo dessas carnes, nunca consumir carne crua, pois pode contrair a doença. E a higienização adequada dos alimentos e dos utensílios utilizados. Bom, falando agora sobre a Escherichia coli, ela é uma bactéria presente também no trato gastrointestinal, tanto das pessoas quanto dos animais. Então, sua transmissão é fecal oral, ou seja, você ingere o alimento ou líquidos contaminados ou que não passaram por pasteurização, que eles têm essa presença das fezes, mesmo que não seja visível. Sobre os sintomas, a gente pode ter a apresentação de diarreia, podendo se apresentar de uma forma sanguinolenta, ou seja, com a presença de sangue, pode ter cólicas estomacais, vômito e febre, porque a Escherichia coli ela se trata de uma infecção alimentar, ou seja, como já falei, igual ao salmonela. Sobre a prevenção, sempre a higienização do manipulador e do alimento, evitar compartilhamento de utensílios para com outros alimentos diferentes e sempre fazer a cocção adequada, né, cozinhar de forma adequada e o armazenamento adequado também. Falando agora da Shigella. Essa é uma bactéria gram-negativa da família da Enterobacterias. Ela é uma hospedeira do trato gastrointestinal humano. E a sua transmissão é via fecal oral,
O problema dessa bactéria é que a sua dose infecciosa ela é baixa, ou seja, você não precisa ingerir muita quantidade para que ela cause sinais clínicos. Outra singularidade dela é a temperatura ótima para multiplicação, que é uma temperatura morninha. A temperatura ambiente em dias quentes é a temperatura ótima para multiplicação dessa bactéria. Os sintomas após a ingestão, eles surgem após a ingestão de 1 a 4 dias e eles vão de dores abdominais, vômito, diarreia com muco e às vezes até sanguinolenta, além de febre. Bom, como a gente consegue adquirir essa bactéria, as fontes de contaminação? O manipulador, que é onde são provindos os surtos. Muitos surtos são causados quando o manipulador está contaminado, porque ele mexe em muitas comidas e aí acaba disseminando essas bactérias para mais alimentos. Saladas e vegetais cru, leites e derivados e aves também são fontes de contaminação. E a prevenção dessa bactéria é a higiene. Agora, falando do Staphylococcus aureus, eles, quando a gente tem sinais clínicos, não são devido à ingestão da bactéria em si, mas sim das suas toxinas. E esse alimento, ele apresenta sabor e odor normal, ele não apresenta nenhum grau de putrefação devido a essas toxinas. Os sintomas são náuseas, vômitos graves, cólicas abdominais, diarreia, dor de cabeça e febre. A fonte de contaminação do estafilococcus também são creme de ovos, então muito cuidado com os ovos crus, como a Júlia já disse no começo, massa folhada recheada, leite, carne mal processadas, né, peixe e alimentos, como eu já disse anteriormente, que o manipulador é a fonte de contaminação, além dos mal cozidos e mal armazenados. E a prevenção é a higiene novamente, por isso é importante preparar e manusear adequadamente os alimentos. Agora eu vou falar um pouco sobre a cisticercose e a teníase. As duas são causadas pelo mesmo hospedeiro, digamos, Taenia solium e a Taenia saginata. Só que em cada doença, esse parasita, ele está em uma diferente fase do seu ciclo de vida. Então, no caso da cisticercose, ele está na fase larval, e no caso da teníase, ele está na fase adulta. Então, falando sobre a cisticercose, ela é causada pela Taenia solium, como eu disse. A contaminação é por água, verduras, rios, legumes e frutas. E os sinais clínicos, ele vai depender muito do local acometido. Os principais, cefaleia, vômitos, convulsões, perda de visão e hidrocefalia. Quando essas larvas são presentes na região, no cérebro, é chamado de neurocisticercose, onde os sinais clínicos são dores de cabeça, convulsões e confusão mental. Quando estão presentes na musculatura, os sinais clínicos são inchaço, inflamação e dificuldade de movimentos. E quando são presentes na cavidade ocular, ele pode levar à cegueira. A prevenção é sempre tomar água filtrada, fiscalização sanitária, lavar bem os alimentos, um destino apropriado das fezes e os exames periódicos de fezes. Agora, falando sobre a teníase. Acontece por conta da ingestão de carne bovina e suína contaminada com cisticercos. A contaminação ocorre principalmente em carne crua ou mal passada. E os sinais clínicos: dores abdominais, flatulências, diarreia ou constipação, náuseas e perda de peso. E a prevenção: sempre cozinhar bem a carne, ou assar bem, manter a higiene e não realizar adubação de plantas com fezes humanas, que é uma forma de transmissão. Falando um pouco sobre o Bacillus cereus. É uma intoxicação alimentar e principalmente transmitida por cereais, mas pode ser transmitida por leite, alimentos de origem animal também. Ocorre a produção de toxinas e os sinais clínicos têm duas fases, que é a síndrome emética, que causa náusea e vômito, que é 1 a 6 horas após a ingestão, ou a síndrome diarreica, que causa diarreia, dores abdominais e, às vezes, vômito e náusea também, que ocorre de 6 a 24 horas após a ingestão. E o tratamento, ele é sintomático. A prevenção: aquecer sempre os alimentos em temperaturas suficientes para que sejam destruídas as formas vegetativas, isso é, superior a 65 graus Celsius. Manter os alimentos em temperaturas superiores a 65, depois preparados, até que eles sejam servidos.
e promover o resfriamento rápido dos alimentos que vão ser armazenados a temperatura de refrigeração, para que não ocorra a germinação de esporos. A conclusão do nosso trabalho é que, principalmente, a higiene e o cuidado com os alimentos, eles são os principais cuidados para a nossa saúde e do alimento em si. E é imprescindível avaliar a qualidade do produto, validade, a procedência, se o produto está amassado, seguir e fiscalizar as medidas de prevenção para evitar uma possível contaminação. Agora, falando um pouco sobre a lavagem das mãos, os 7 passos. Primeiro, colocar o sabonete das mãos úmidas, esfregar bem as palmas e também entre os dedos. Não é só aquela lavagem, passar o sabonete rapidão e pronto. Não. Entrelaçar entre os dedos para lavar entre cada um deles. Esfregar as unhas, que as unhas são uma das maiores fontes de contaminação. Esfregar a parte de trás das mãos, enxaguar e depois secar com papel toalha descartável. Secar as mãos. Muito obrigada.